Olá a todos, bem-vindos de volta ao Little Guys, o programa sobre pequenos computadores que estão dando o melhor de si. Embora desta vez estes não sejam tão adoráveis quanto alguns dos outros episódios. Para ir direto ao ponto, estes são estanhos de polícia. Isto é o que entra. Bem, eu ia dizer o porta-malas de um carro de polícia, embora eu tenha aprendido que essa não é realmente a intenção. Na verdade, eles devem ficar entre os bancos dianteiros. Há um pequeno pedestal que segura um monitor acima deles. Mas eu não aprendi isso até 2 semanas depois de gravar o vídeo. E é por isso que estou de volta aqui refilmando a introdução. Então, ao longo deste vídeo eu vou dizer, você sabe, no porta-malas repetidamente, e não é realmente verdade, mas muitas das mesmas considerações se aplicam. Se você estiver colocando um computador em um carro, ele precisa ser resistente a vibrações. Ele precisa ser capaz de lidar com temperaturas muito altas. Porque, você sabe, se ele estiver parado em um estacionamento por 3 dias durante, no verão da Califórnia, vai ficar escaldante ligado. Isso por si só pode ser o suficiente para danificar componentes de um PC normal. Então você tem que torná-los muito mais resistentes. E então eles têm que ser selados contra poeira. Porque conforme o veículo vibra, você terá sujeira levantando do carpete. E se for, você sabe, pego por um ventilador e acabar dentro da máquina, pode sufocar a CPU, esse tipo de coisa. E claro, você sabe, carros de polícia são atingidos, coisas assim. Então ele tem que ser capaz de aguentar alguns solavancos bem fortes. Então, eles são construídos de forma muito sólida, como você verá, e é por isso que estou interessado neles. Eu particularmente não gosto de olhar para equipamentos policiais ou militares. Só meio que me faz sentir mal. E o mesmo é verdade para a Motorola, que por razões que não quero entrar em detalhes, não é uma empresa fantástica. Tenho algumas informações privilegiadas de pessoas que trabalharam lá sobre uma série de coisas militares nas quais elas estavam envolvidas. Isso, mais uma vez, não me faz sentir nada bem. Então nada disso importa particularmente, porque eu não dei dinheiro a eles por essas coisas. Eles são bem velhos, como o adesivo das janelas sugere. Elas são apenas algo que saiu do lixo que um espectador me enviou. Então, tanto faz. Como uma oportunidade de dar uma olhada em como se torna um computador robusto, vou tentar. Mas no futuro, espero que alguém me envie coisas de... Você sabe, ambulâncias, caminhões de bombeiros, esse tipo de coisa que não é tão nojenta de se pensar em termos de sua vida cotidiana. Então, sem surpresa, essas coisas têm alguns anos. Você pode dizer pelo adesivo do Windows Vista na frente. Mas há realmente algo interessante sobre isso. E eu meio que estou pensando que talvez isso não tenha vindo com ele. Talvez isso tenha sido colocado aqui como uma piada. Porque isso é para o Windows Vista Base. E quando eu olhei para isso pela primeira vez, pensei, Vista Base? Que diabos é isso? Então eu estava pensando comigo mesmo. Poderia ser uma daquelas versões do Windows. Que são para, você sabe, países em desenvolvimento. Que são realmente de baixa especificação e coisas assim. Bem, não. Na verdade é uma perfeitamente normal. Eu simplesmente esqueci completamente que ela existia. Veja, na era do Vista, a Microsoft fez uma bagunça total com seus SKUs. Ou seja, o Windows Vista saiu em cerca de 1000 edições diferentes, e ninguém conseguia controlar qual era qual. Foi super confuso. Todo mundo zombou disso. Foi um meme por um longo tempo. E então eles teoricamente simplificaram com o Windows 7, mas não realmente como se vê. Tão básico é o adesivo que você veria em uma máquina que veio com o Windows Vista Home Basic, que eu tinha esquecido que existia. Veja, eu costumava vender computadores usados, certo? Então eu lidei com muitas máquinas de meados ao final dos anos 2000 que vieram com o Windows Vista. E cada uma que não era uma máquina empresarial veio com o Vista Home Premium. Eu acho que nunca vi uma com Home Basic. Aparentemente existia, mas parece que ninguém entendeu. Meu palpite é que os OEMs olharam e disseram, bem, há uma diferença de $3 na licença, então vamos apenas com o Premium. Então, voltaremos ao motivo pelo qual esse adesivo ainda é estranho em um minuto. Mas enquanto eu estava aqui, li a seção sobre o Vista Starter, e isso me lembrou que em vários vídeos anteriores, particularmente na série Quick Start, cometi um erro bobo. Eu confundi o Vista Starter com o 7 Starter, porque esta é novamente uma das decisões de marca incrivelmente estúpidas da Microsoft. Então o Vista Starter era de fato uma versão do Windows e foi planejada para uso em países em desenvolvimento. Então era super baixo, faltava um monte de recursos, não tinha aero e outras coisas. E foi implantado em um monte de PCs super baixos que eram vendidos por muito pouco, ou doados por caridade, ou algo assim. Mas aqui está a questão. Se formos lá e olharmos para o Windows 7. Ele também tinha um starter, exceto que este era destinado ao uso em netbooks, tablets e outras máquinas de baixo custo vendidas, você sabe, no Zewa e coisas do tipo. Bem, ele também tinha um Home Basic, que eu não conhecia. Nunca ouvi falar do Windows 7. Home Basic. Bem, acontece que esse é o caso dos mercados emergentes. Então sim, Microsoft. Além de ter essa lista já incrivelmente confusa de SKUs, certo? Eles têm o Starter Home Basic, o Home Premium, e para o Vista, eles também têm o Business e o Ultimate. Bem, para o 7 eles reduziram para apenas Starter Home e Profissional. Exceto que nos bastidores eles também tinham Enterprise e ainda tinham o Ultimate.
E então eles tinham um básico em casa, mas trocaram a definição com starter entre Vista e 7. Como o quê? Por quê? Isso é realmente confuso e completamente desnecessário. Tipo, se eles fossem mudar os nomes completamente, eu entenderia. Mas por que diabos eles os trocaram? Ficar bravo com a Microsoft é tão original. Por que eu não faço um pouco disso? Então, de qualquer forma, o que torna o adesivo Home Basic tão estranho é, claro, que eles nunca teriam vindo com uma versão Home do Windows, certo? Ele teria sido XP incorporado porque a Microsoft nunca fez uma versão incorporada do Vista, até onde eu sei. Ou teria sido o Vista Pro. E neste caso, podemos realmente dizer que este veio com certeza, o Vista empresarial, como você esperaria. Mas este também é de 2009. Parece ser da 27ª semana enquanto este tem uma moldura na parte inferior. Então não posso mostrar a você, mas o adesivo ali diz que é de 2010 e também tem um processador mais novo. E tem um Windows 7 Pro Core nele, como você esperaria. Então sim, imagino que alguém colocou esse adesivo aí só de brincadeira. Apesar dessas diferenças, esses são na verdade o mesmo modelo, F5208A. E só para esclarecer, esse é apenas o modelo do PC em si. Há um monitor, um teclado e outras peças para acompanhar, e quando você junta tudo, ele se torna um W810. E eu tenho essas peças e vou juntar tudo mais tarde. Mas só para você ficar curioso, esse é o número da peça que você procuraria se quisesse comprar uma dessas separadamente no eBay. Não que você deva, porque sem o resto das peças, eles são inúteis. E mesmo que você os tenha, eles não são muito interessantes. A maior parte do que torna isso interessante está no interior, como sempre. E eu vou desmontá-lo. Mas primeiro, vamos terminar o tour do exterior. Na frente, tudo o que temos é esta aba, que expõe o que eu pensei ser um slot para cartão Express. Quer dizer, estamos falando de 2920, tem aqui, mas acontece que na verdade é um barramento de cartão. Não tenho ideia do porquê. Meu palpite é que tem algo a ver com a possibilidade de colocar um cartão CF ali. O que você pode fazer por meio do Express Card. Mas não será tão nativo para o BIOS, se você estiver tentando inicializar a partir dele. Ou algum tipo de hardware especial, que foi produzido apenas em uma variante de barramento de cartão. Não sei, isso parece muito estranho. Embora houvesse máquinas de ponte nessa época que tinham tanto barramento de cartão quanto cartões Express, então deve ter havido coisas de hardware legado que não foram atualizadas para o novo formato de cartão Express. Acima disso, temos um slot para cartão, sim, que tem o que parece ser um botão de ejeção próximo a ele, o que eu nunca tinha visto antes. Normalmente você só precisa retirá-lo com as unhas. Então, isso foi interessante. Mas é isso. Esse é o único detalhe externo em tudo, além do botão liga, desliga. E novamente, como isso está no porta-malas, você nunca precisará realmente pressioná-lo. Ele é ligado remotamente. Este aqui embaixo é o compartimento do disco rígido. Vou desmontar um desses mais tarde. Eles são bem interessantes. E então temos as portas. E cara, como temos portas? Sem surpresa, tudo é vedado contra intempéries. Quer dizer, essa coisa não deveria ficar exposta aos elementos, por assim dizer. Mas pelo menos queremos capas contra poeira, porque ele vai ficar em um porta-malas que fica chacoalhando o tempo todo. Ele vai lentamente, você levanta a poeira do carpete, e ela vai se espalhar pelas portas e outras coisas. Então, tudo isso é realmente irritante. Depois que você os tira, eles ficam meio que para dentro, do jeito que eu meio que odeio. Então não vou abrir todos eles. Mas a maioria dessas coisas é bem simples. Temos Ethernet RJ45, aqui, aqui e aqui. Temos serial de 9 padrão aqui e aqui. Então essas são as coisas interessantes. Você pode ver que este conector é, você sabe, nada que não seja EVA, ou VVE, ou algo assim. Achei que fosse uma interface AUDDs. Porque já vi algumas máquinas industriais que tinham um plug Waldenhouse externo parecido com este. Mas não acho que seja isso. E falarei um pouco mais sobre isso mais tarde. Então aqui nós temos... Vamos lá. Este conector AUX. Este é outro plug mini Centronics estranho. Você sabe. E eu não sei o que é isso, mas suspeito que sejam algumas portas seriais. E eu vi uma foto no eBay de uma coisa que se conecta aqui, mas isso não esclareceu muito. Ele tem 4 conectores redondos estranhos, mas suspeito que sejam apenas RS-232, em um formato diferente. A seguir, temos 3 portas USB, e não é de surpreender que o USB 2,030 já estivesse disponível na época. Mas não estou surpreso que eles não tenham gasto dinheiro extra com os controladores e conectores mais complexos, já que não haveria muita aplicação para ele neste caso de uso. O que é interessante sobre elas, no entanto, é que se você der uma olhada nesses terminais, aqui e ali, eles são, na verdade, para plugs USB que são parafusados. E agora que você sabe que elas existem, você provavelmente está bem bravo por elas não estarem em tudo como você deveria estar. Aí está. Eu não testei isso para ver se encaixa, mas parece que vai entrar ali. Vamos ver. Olhando bem para ele, eu ainda o coloquei de cabeça para baixo. Pronto. Então sim, se você vai deixar essa coisa quicando no porta-malas de um carro, o USB vai sair com o tempo. Mas isso não vai. Toda a porta USB deveria ter isso, e todo mundo sabe disso. Finalmente aqui embaixo temos todo o nosso RF. Essa coisa, sem surpresa, tem GPS integrado. Temos nossa entrada de vídeo para o gravador da câmera do painel. E então ele não tem os conectores Wi-Fi.
Esses seriam apenas SMA normais. E então esses plugs aqui são interessantes. Eles vão para o modem celular 3G. E eu os identifiquei inicialmente como TNC, uma versão rosqueada do BNC que era frequentemente usada em roteadores sem fio. Mas eles são na verdade mini U que eu não vejo há décadas. Conectores pequenos e estranhos, mas você pode identificá-los por causa dos pequenos dentes ameados ali. Finalmente, completando as coisas, temos a energia. Agora essa coisa obviamente funciona com sistemas de energia de veículos, então você sabe, de 12 a 14 volts. E usa um desses, que é, não sei se há um nome para isso. É uma espécie de plug, de fato, para energia automotiva, até onde eu sei. E eles são simplesmente terríveis. Vou mostrar isso em breve, mas eu realmente não gosto deles. E nunca gostei. Eles são pelo menos de corrente bem alta, eu acho. Eu sinto que você poderia colocar uma boa, você sabe, dúzia de amperes sobre isso, pelo menos, mas eles simplesmente não combinam. Muito positivamente, se você me perguntar. Finalmente, acima disso, temos o interruptor de energia. Que você notará que não vai a lugar nenhum, porque você tem que puxá-lo para fora antes que ele mude de posição. Eles são maravilhosos, e você pode obtê-los de tipo de Dickey ou Mauser. Ainda assim, você realmente deveria, se estiver construindo algo onde a energia é importante, obter um interruptor de energia com trava. Eles são legais. Então você provavelmente pode adivinhar que, além dos plugs estranhos, é praticamente um PC normal. Mas é claro que esses plugs estranhos não o tornam muito interessante. Se você está pensando em comprar um no eBay, não há RGA, nem HDMI. Você vai ter dificuldade para conectar qualquer tipo de tela a essa coisa. Mas, felizmente, eu tenho a tela. A pessoa que me enviou isso também incluiu a unidade principal para ele. E naturalmente é completamente proprietário. Sabe, quando você olha para um equipamento militar e ele tem aqueles plugs redondos descolados com os 1000 pinos, e você pensa, bem, eu nunca vou encontrar um cabo para isso. Se você encontrasse um desses e não tivesse a coisa que veio com ele, você jogaria isso fora. Você não pode colocá-lo no eBay. Você não pode pesquisar no Google o que ele combina. Sabe, esse número de modelo não vai revelar nada. Então sim, é apenas um plug misterioso. A menos que você saiba exatamente para que serve. Como eu disse antes, eu não tenho nenhum outro PC robusto. Eu realmente gostaria de ter aqueles, você sabe, que aparecem em ambulâncias e caminhões de bombeiros e muitas outras aplicações. Mas o problema é que geralmente, quando você os procura no eBay ou algo assim, você encontrará as máquinas, mas não encontrará essas peças, os cabos especiais, os displays especiais. Na verdade, outro dia alguém colocou nessa linha de computadores. Eles são usados em ônibus com os quais eles trabalham no trabalho diário. E você pode obtê-los no eBay por, eu acho 30 ou 40 dólares. Mas, novamente, você não tem o plug de 1 milhão de pinos para a maioria das coisas que eles supostamente conectam. Então, é meio chato. Então, esta é a unidade principal, e é um display LCD. Com, é claro, uma tela sensível ao toque, teclas programáveis integradas e também é um hub USB. Mas tudo se conecta à máquina com um único plug. Então é por isso que essa coisa tem 1 milhão de pinos, e em vez disso, é apenas como HDMI ou DVI normal ou algo assim. E então temos uma porta USB aqui, que é para o teclado, que é um dos piores teclados que já vi. Ou melhor, senti porque ele simplesmente é incrivelmente mole. Não é confortável sob a mão. E meu palpite é que é porque é. Provavelmente foi selado com líquido, então provavelmente tem uma membrana super grossa lá dentro. Mas de qualquer forma, eu não gostaria de digitar nisso por nenhum período prolongado se eu pudesse evitar. O touchpad também é simplesmente terrível, mas isso era meio que normal para touchpads nessa época. Ele é retroiluminado, como mostrarei mais tarde. Então isso é um ponto positivo, eu acho. Ele também tem um plug USB de parafuso. Foi onde eu consegui isso antes, então pelo menos ele não vai fazer barulho enquanto você estiver dirigindo. Certo. Então aí está o sistema, todo montado. E eu realmente não tenho onde colocar esse LCD, porque ele não tem um padrão de visto padrão nele. Então eu vou apenas incliná-lo um pouco. A fonte de alimentação que veio com essa coisa definitivamente não é um COT original. Pelo menos eu sou. Espero que não seja. Obviamente, já que essa coisa é feita para ser usada em um carro, você normalmente deve ligá-la no carro. Então alguém teve que fabricar essa fonte de alimentação para usar na bancada. Isso é como alguns. Sim, o que é isso? Uma fonte de alimentação Azteca de 14 volts e 10 amperes. O que parece impressionante, mas honestamente não pesa nem de longe tanto quanto eu esperaria pelo seu tamanho. Eu não tenho certeza do porquê é tão grande. E esse cabo que está aqui, eu acho que era apenas... Eu acho que eles apenas pegaram isto de outra coisa porque tem 2 fios aqui que não estão conectados a nada. Eles estão meio que pendurados aqui. E o cabo não está realmente dentro do alívio de tensão também. Então sim, acho que isso foi tudo embalado junto. Mas ele faz o trabalho. Então esses são os plugs dos quais eu estava falando. Esses tipos de plugs automotivos que eu não gosto no lado do monitor. Não é tão ruim. Ele meio que se encaixa ali. Ok, mas é realmente desagradável de conectar. Tem que balançar para frente e para trás e não é muito positivo. Não há clique. Você não tem certeza quando está totalmente inserido.
E é ainda pior no próprio computador, porque se conectarmos isso aqui e você der uma olhada, consegue ver que na verdade é metal. Há metal pendurado bem ali. Então essas coisas nem são totalmente isoladas. E eu nunca os vi fazer melhor. Então, sim, eu não gosto desse plug. Basta usar o Anderson Power Pole. Por que eles não fizeram isso? É um plug melhor. Tudo bem, estamos energizados e se ligarmos o monitor aqui, ele liga automaticamente o PC. Lá vamos nós. E é claro que isso é apenas um PC normal, sem surpresa. Então temos BIOS comuns. Este BIOS é tão básico que acho que nem diz qual hardware está lá. Tipo, normalmente ele diz qual CPU está, mas aqui é tipo, você tem 2 GB. Quase tudo foi cortado daqui. Tipo, não há nada avançado. São apenas informações de inicialização, informações de segurança. É isso. Agora, essa foi recarregada por alguém. Ele teria vindo com vista, como eu disse, mas tem o chip nele. Isso é bom para nossos propósitos. E, francamente, eu não ficaria surpreso se muitos desses tivessem chip neles, no campo de qualquer maneira. Tudo bem, aí vamos nós. Esqueci de mencionar. Essa é outra coisa que está passando por aquele grande e grosso cabo umbilical do monitor. Ele também tem áudio. E o alto-falante aqui soa surpreendentemente bem. Não tenho certeza se isso foi percebido no microfone, mas ele tem uma quantidade razoável de graves, apesar de ter, você sabe, 3/4 de polegada de diâmetro. O que é isso, métrico? Tipo 20 mm? Algo assim? Tudo bem. Então aqui estamos no Windows XP. E isso não tem nenhum software original, exceto o Motorola RRRT. Isso é, eu acho que é controle de rádio virtual. Literalmente diz cabeça de controle de rádio virtual ali. Eu sou um homem muito inteligente. E isso faz exatamente o que diz na lata. Basicamente, você coloca essa coisa no porta-malas de um carro de polícia ao lado de um rádio multifrequência, que não tem interface própria. E então você conectaria essa coisa via serial. E é por isso que se apertarmos isso, ele diz que não consegue alcançar a coisa. Overdose. Serial. E é também para isso que essas teclas de função servem, basicamente. Isso estaria executando esse software o tempo todo. Esta é a interface primária para o rádio no carro, e então esses botões são vinculados a várias funções nele. Na verdade, eu acho que é. Sim, há 8 botões aqui e 8 botões ali. Então, provavelmente é uma relação de 1 para 1. Mas na realidade, essas são apenas teclas de função. Se entrarmos no painel de controle, temos um programa de configuração de teclas extra, e você pode vinculá-los ao que quiser. Você pode fazer com que elas acionem uma tecla específica, ou elas podem executar um programa, ou elas podem fazer algumas ações especiais. Então você pode configurar um para hibernar, ou suspender a máquina, ou colocar uma aba, o que provavelmente é porque as pessoas teriam feito muita entrada de dados neles, e ser capaz de apenas apertar um botão aqui para avançar a aba. Provavelmente era um valor, mas esse é o único software especializado aqui. Então, caso contrário, vamos apenas dar uma olhada no hardware. Não há muita coisa acontecendo lá, é claro, você sabe. Construído em um Intel Mobile 4 Series Express, então você sabe, sem aceleração. A Ethernet. Eu queria falar sobre a Ethernet. Eu indiquei que havia 3 RJ45 separados na parte traseira, mas apenas um deles é gigabit. É este Marvel Yukon aqui. Os outros 2 são de 100 megabit. E claro, essa coisa não vai passar muito tempo da vida em rede, certo? Porque vai ficar no porta-malas de um carro. Então meu palpite é que a Dig Ethernet está lá principalmente para o caso de você estar inicializando essa coisa pela rede, como recarregando-a de volta. Na loja? Mas então as outras 2 portas, essas estão lá. Então você pode conectá-la a outros dispositivos baseados em Ethernet, com os quais ela pode estar trabalhando no campo. E você definitivamente não vai precisar de Gigabit Ethernet para isso. Você nem vai precisar de 100 mega. Continuando, temos 4 portas seriais aqui. Agora eu estou supondo que as 2 primeiras são as portas seriais normais de 9 pinos que vimos atrás. As próximas 2 aqui, se elas estiverem expostas em algum lugar, provavelmente estão passando por aquela porta auxiliar que vimos. Esta aqui, 21. O motivo de eu ter desativado isso é porque eu estava fazendo experiências com ele. E pensei que talvez fosse a tela sensível ao toque, porque muitos painéis sensíveis ao toque mais antigos, e talvez os atuais, não sei, são na verdade seriais nos bastidores. E eles só têm um adaptador USB para serial integrado. Mas eu o desativei e a tela sensível ao toque ainda funciona, então não tenho certeza para que isso estava sendo usado. E então finalmente temos 22. Que é o Sierra Wireless GOB 2000, aparentemente um péssimo modem celular 3G. E também aparentemente o nome e o gerenciador de dispositivos indicam que ele não recebeu uma imagem de firmware. Porque aparentemente essas coisas sempre iniciam com morte cerebral e precisam ser alimentadas com colher. Eles são espertos pelo driver, o que não me incomoda, porque se houver alguma rede 3G restante, não quero estar nela. Para um processador temos um Core 2 Duo P, 8400. Não conseguia lembrar o que significava P, então pesquisei, e alguém nos fóruns da Arce Técnica disse que é o mesmo que a série T, exceto que usa menos energia. Não sei se isso é estritamente verdade, mas aparentemente este é um TDP de 25 watts em vez de 35 watts. Esta é uma CPU móvel. A propósito, como mostrarei mais tarde, o que me surpreendeu um pouco, mas provavelmente é boa o suficiente para, você sabe, operar um rádio.
Então, o único outro dispositivo interessante aqui é o Connexant. É assim que se pronuncia isso? Placa de captura de vídeo para a entrada da câmera do painel, que intrigantemente parece ter sido personalizada para este dispositivo, porque tem NW810, o número de peça da Motorola no nome do dispositivo. Realmente o único recurso de hardware sobre isso que é o mínimo interessante é a placa de captura de vídeo. Então vamos pegar uma fonte de vídeo e eu coloco uma cópia do Virtual Dub aqui. Vamos iniciá-la. Tudo bem? E quando ligamos nossa câmera, lá está a imagem, e eu vou gravar algumas imagens aqui em 1 segundo. Mas eu queria mostrar a vocês algo interessante sobre isso. Placas de captura de vídeo de definição padrão eram dispositivos do tipo Jelly Bean. Então não é surpreendente que essa coisa apareça como um vídeo normal para o dispositivo de exibição do Windows Direct. Mas o que é interessante é que se entrarmos na opção de fonte de vídeo, a única escolha é vídeo composto. Agora, esses chips praticamente universalmente suportavam captura de vídeo e componente. E mesmo que eles não tivessem fisicamente essas portas instaladas em uma placa, as opções normalmente estariam lá. Elas simplesmente não fariam nada. Você simplesmente não obtém nada. Neste caso, eles realmente se preocuparam em ajustar o driver ou o firmware para que ele ocultasse as entradas que você não pode usar. O que pode ser parte do motivo pelo qual é para MW810. Por quê? Como essa coisa é supostamente uma câmera de painel, você não gostaria que ela ligasse aleatoriamente um dia e mudasse acidentalmente para a entrada de vídeo S. Certo? Então, se você bloquear todas as outras opções, não poderá descobrir mais tarde que, opa, ela estava gravando por 16 horas em uma tela preta. Outra coisa interessante é que, se formos selecionar um codec, na verdade não havia nenhum. Originalmente, tive que instalar o Xvid, porque todos os outros codecs aqui, como o Cinepak, H263 e outros, aparentemente não são compatíveis com o que esta placa está capturando. Parece ser apenas vocês dois. E eu... Parece que me lembro naquela época que vários desses codecs funcionariam com isso. Mas acho que não. E todos eles são ruins de qualquer maneira. Então sim, vamos para o SVID. Então, como eu disse, quando testei isso pela primeira vez, não havia codecs instalados. Então eu tentei gravar um clipe com o U2 descompactado. E ele estava gravando a cerca de 20 megabytes por segundo. O que foi bem picante. Mas para minha surpresa, o disco rígido acompanhou. Isso tem tipo... um spinner western digital, mas a 7.200 revoluções por minuto, e ele fez o trabalho, então viva! Mas isso, eu acho, vai ficar tão bom quanto. O que é isso? 1,2 megabits por segundo? Vamos ver se é pior. Então eu vou colocar uma comparação para você ver qual é a diferença. Ele é entrelaçado, e isso não parece muito bom. E eu não consegui fazer nada para desentrelaçá-lo da última vez que tentei. Então isso provavelmente ainda vai. Vou ter um pouco. Algumas listras acontecendo. Não que eu particularmente me importe. Provavelmente há uma maneira de consertar isso na dublagem virtual, mas eu nunca vou usar essa coisa de novo. Então tanto faz. O que é interessante para mim, no entanto, é a qualidade da imagem capturada. Tipo, para a composição, isso parece muito bom, certo? Eu capturei muito composto em muitas placas de captura, e esta é uma das fotos mais bonitas que já vi. Agora esta é uma câmera muito boa. É uma Sony DSLR-250, que não é uma unidade profissional de ponta, mas é melhor do que praticamente qualquer câmera de consumo que você poderia comprar na era da definição padrão. E né? Está fazendo a melhor imagem composta possível. Mas ainda estou muito impressionado com a qualidade da imagem. Agora, isso está usando o chip anti que conecta, o que, falando de modo geral, eu não via com muita frequência em placas de captura. Normalmente você veria algo como uma árvore Brook 848 ou 878. E essas estavam boas, mas estavam um pouco mais borradas do que isso na minha experiência. Ou talvez eles tenham feito algo para, você sabe, proteger o caminho do sinal que elas. Essas placas de captura não. Eu não sei. Ou talvez eu esteja apenas lembrando errado, você sabe. Estou apenas falando. Estou apenas dizendo palavras. Mas parece muito bom para mim. E faz sentido, dada a aplicação certa. Eles gostariam de obter a filmagem na câmera de painel da mais alta qualidade por todos os motivos que já conhecemos. Agora eu estava vendo algumas quedas de quadros enquanto gravava isso. Vamos ver se elas apareceram no vídeo gravado. Bem, pelo menos aqui parece muito bom. Mas de qualquer forma, essa é a única capacidade interessante que essa coisa tem. Não sei que outro software ele teria executado, então vamos em frente e desmontá-lo. Ah, uma coisa que esqueci de mencionar sobre esta tela. Aparentemente este é um botão de pânico. Você aperta isso e ele envia tipo um Source de volta para a sede. Então, desmontar essas coisas é meio chato, porque elas são muito robustas. Tudo está grudado com Loctite e outras coisas. Então vou deixar esse aqui intacto, porque eu assei esse aqui antes do show. Até onde eu sei, eles são exatamente o mesmo hardware por dentro, então você não está perdendo nada. Então, as primeiras coisas primeiro, vamos retirar o suporte do disco rígido, e isso acaba sendo bem interessante por si só. Tipo, possivelmente a coisa mais interessante. Então, esses eram os dias do milagre e do País das Maravilhas. A ligação de longa distância. SCDs existiam em 2009 e 2010. Mas eles não tinham se tornado realmente equipamentos padrão para... Por algum motivo. Não tenho certeza do que era exatamente, mas até onde me lembro, não me lembro de ver um SSD na maioria das máquinas,
ou mesmo na maioria das máquinas comerciais por alguns anos depois disso. Não sei, posso ter meus anos de folga, mas o ponto é que essa coisa tem apenas um disco rígido giratório comum. E isso não é algo incomum em, você sabe, máquinas antigas e robustas. Mas, claro, é um problema porque discos rígidos giratórios são muito sensíveis à vibração. Então, obviamente, você pode esperar que eles sejam amortecidos muito severamente. Mas este é amortecido um pouco mais intensamente do que eu esperava. Olhe para essas peças de nave espacial. Obviamente, temos alguns elastômeros aqui, certo? Sabe, quando você está tentando evitar que um disco rígido bata a cabeça, enquanto dirige a 80 milhas por hora em buracos, obviamente você terá que colocá-lo em um monte de borracha. E foi isso que eles fizeram. Agora isso nem é a melhor borracha que eu já vi. Se você abrir como o Drive CAD para um Panasonic Tugboat de tipo 2004, você verá que o disco rígido está simplesmente flutuando em um mar de gelatina. Basicamente é como gelatina balística. Isso é um material de silicone muito instável, mas isso é meio que uma coisa própria. E claro, tudo está parafusado. Este é um tema que você verá várias vezes. Obviamente sim, os computadores geralmente são parafusados, mas esse tem mais parafusos do que a maioria. Quer dizer, sério, a maioria, como os CADs de disco rígido de laptop que eu vi, este conector está meio que flutuando como se estivesse encaixado em um lugar ou preso pela tampa, ou algo assim. Mas aqui, eles se preocuparam em parafusar. Agora, dado o tamanho dessa coisa, eu presumi que teria um disco rígido de 3,5 polegadas. Mas por uma série de razões, isso obviamente não é possível. Quer dizer, o conector não se alinhava, para começar. E também, não haveria espaço para nenhum elastômero, a borracha. Na verdade, a tampa nem entra com um drive de 3,5 polegadas. Então isso é, sem surpresa, um de 2,5. E eu disse que era um Western digital, mas na verdade é um Seagate. Sabe, eu também disse que era um drive de 7.200 revoluções por minuto. E não é, é um 5.400. Este CAD, esta coisa é uma bela obra de arte. Eu nunca vi nada parecido. Quer dizer, obviamente temos toda a borracha acontecendo, certo? Temos amortecedores de borracha nos cantos, e então temos suportes de borracha aqui. Mas, sim, há apenas camadas sobre camadas disso. Então temos esta bucha de metal no meio, pela qual o parafuso passa, certo? Então o drive está se movendo em torno daquele parafuso assim, e isso lhe dá muita proteção. Mas temos o tipo de preservativo de silicone aqui em cima que segura a bucha central. Mas então a outra bucha grossa. De espuma de borracha dentro dela. Isso não é como borracha dura, é como neoprene ali. Então, eu acho que se isso conseguir sacudir com tanta força e chegar ao fim do seu curso, então ele começará a comprimir esse neoprene. Então eles o amorteceram bastante e isso faz sentido. Mas o que eu não tenho certeza é por que ele pesa tanto. Como esses aqui são obviamente apenas pesos. Eles construíram essa estrutura muito mais pesada do que precisavam. Isso poderia ter sido apenas uma peça plana de chapa metálica. Então eu não sei muito sobre essas coisas, mas meu pensamento é que mais massa amortece a vibração. Então eles realmente fizeram isto pesado de propósito, para que seja mais difícil para ele balançar. Eu não sei se é assim que funciona, mas parece que sim. Então parece super estranho, mas faz sentido. O que faz menos sentido é a situação do disco rígido em si. Isso parece uma bagunça, e acho que se olharmos de perto, parece aparente que não foi realmente projetado para funcionar assim. Isso é meio que um hack. Vamos tirar o drive daqui. A primeira coisa que você nota, na verdade, é que esses parafusos são meio pequenos para os furos em que estão entrando. Parece que eles acomodaram parafusos muito maiores em algum momento. Eles também têm furos para parafusos aqui, e eu não sei para que esse padrão seria, mas claramente eles tinham várias aplicações diferentes para esse CAD. Então, para muitos CADs de drive, eles terão apenas o conector serial ATA pendurado na parte de trás. Mas outras vezes, eles o adaptarão em algum plug estranho como este, geralmente sem nenhuma boa razão que eu saiba, além de simplesmente não confiarem no SAP. Eles pararam de fazer isso depois dos primeiros anos do padrão, até onde eu sei. Mas neste caso, a razão pela qual eles estão usando este plug estranho é porque há outras coisas acontecendo aqui. Isto me deixou perplexo quando eu olhei pela primeira vez. Isto é completamente independente da unidade. O conector SATA está aqui. Então este será o trilho de energia ou aterramento para ele. Estas são algumas das linhas de dados. Certo? Provavelmente há mais do outro lado desta PCB flexível, mas então estes são completamente independentes, e ao que parece ser um TRAN. Não, desculpe, é um componente de 6 pinos ali, então não tenho certeza do que é, mas é algum tipo de IC. E temos um capacitor. Temos um resistor. Então há eletrônicos ativos aqui, mas então há essa coisa. E quando olhei para isso pela primeira vez pensei, isso é uma antena ou algum tipo de captador indutivo.
Porque eu vejo uma bobina ali, parece uma antena, e eu... Está bem acima do eixo da cabeça. O ponto onde a cabeça gira para frente e para trás. Então eu pensei, eles estão usando isso para detectar o movimento da cabeça? E então eu pensei comigo mesmo, isso é estúpido. Eles estão usando isso como um termistor? Como um sensor de temperatura. Eles não confiam no sensor de temperatura integrado dos drives, então eles estão. Eles estão fazendo o deles para ser mais preciso. Mas isso também não faz sentido, realmente. E também, embora isso seja descrito como R2 no PCB, então este é um resistor. Eu tentei, e obtive 10 ohms, e coloquei meu polegar lá, e ele não respondeu às mudanças de temperatura ou pressão. Eu tentei bater nele com um espanador de lata, tipo, de cabeça para baixo, para congelá-lo, e ele só afundou em, 0,4 ohms. Então eu estou sentado aqui absolutamente perplexo sobre o que diabos isso poderia ser. E então isso faz sentido para mim. A pessoa que me enviou isso me disse que ele tem um aquecedor de disco rígido. E isso parece uma ideia muito boba, mas lembre-se, isso vai ficar no porta-malas de um carro, possivelmente em Wisconsin. Vai chegar a temperaturas super congelantes, então você não quer que a graxa no eixo do cabeçote congele, eu acho. Sim, tem um segundo aquecedor ali embaixo também. Então isso está aquecendo o eixo do prato, e então isso está aquecendo o pivô para o cabeçote. E eu li no manual que quando isso cai para menos de 41 graus Fahrenheit, eu acredito. Então ele liga isso. E a 10 ohms, se eles estão sendo alimentados com 12 volts, então isso é cerca de 14 watts, o que é bastante aquecimento para algo tão pequeno. Então eles podem estar usando 5 volts ou podem estar usando PWM. Mas de qualquer forma, é isso que eles são. E é meio interessante porque eles colocaram essa espuma de borracha como almofada de mobília aqui, e eu não acho que ela realmente deveria estar aqui. Parece se encaixar perfeitamente no tamanho deste elemento de aquecimento, mas está meio que cavando nesta parte da fita aqui. E então esta parte está meio que subindo nela. Então, estou meio que me perguntando se eles colocaram isso aqui porque descobriram que, esta fita estava pressionando como elemento de aquecimento e sendo danificada por ele, ou algo assim. E também há uma espécie de energia hackeada nisso. Ok, então essa parte aqui está meio que presa. É como um adesivo na parte de trás da unidade, mas este elemento de aquecimento está meio que flutuando. E não há nada que realmente o segure no lugar. Então talvez seja para isso que serve a almofada de móveis. Então ele é comprimido um pouco por algo para pressioná-lo contra o drive, mas isso não faz sentido porque ele teria que ser pressionado contra a parte superior ou inferior do CAD e transferiria um monte de vibrações. Então, sim, nada poderia estar comprimindo isso. Então eu acho que é só para espaçar o mylar aqui. Parece que com o financiamento deles, a Motorola poderia ter feito um trabalho melhor ao projetar isso. Parece que eles construíram, e então encontraram problemas com isso, e então eles meio que pediram uma solução. Sem mencionar que esse PCB flexível claramente não foi projetado para esse CAD. Isso foi projetado para um em que o conector sai alinhado com a unidade. E então eles decidiram reutilizá-lo e apenas dobrá-lo e fazer um vinco nele. E então eles tiveram que colocar esse pedaço de espuma de borracha aqui para, eu acho, protegê-lo das bordas afiadas do CAD. Não que elas sejam tão afiadas, então não tenho certeza para que isso é necessário. E também cobre um desses buracos. E além de tudo isso, eles tiveram que colocar esse pedaço de fita adesiva aqui para isolar a parte de trás do... Bem, eu acho que algumas dessas almofadas aqui. Quer dizer, de novo, não tenho certeza do porquê e isso precisa estar lá. Não há nada aqui que deva ser capaz de tocar contra isso. Sim, isso é uma bagunça. Olhe para essa coisa. Isso não está no padrão de qualidade do resto do dispositivo. Como você verá à medida que avançamos. Essa coisa é toda feita de peças sob medida. E então essa é uma pilha estranha de peças reutilizadas de outra coisa. Parece muito fora do lugar, muito estranho. Mas de qualquer forma, vamos montar isso de novo e dar uma olhada no resto. A propósito, essa coisa na verdade tem montagens suaves para o conector na parte de trás do trenó. Parece que não precisaria disso. Como se os conectores não fossem conseguir sair do lugar. Ele está preso ali pelo trenó e pelo chassi, mas eles os colocam lá de qualquer maneira. E então há mais suportes macios nos pinos que vão para o chassi. Então sim, eles realmente queriam controlar a vibração, o que faz sentido. Mas mesmo assim, cara, um pouco disso parece exagero. Agora, mais um detalhe do lado de fora, no entanto, que eu queria mostrar a vocês, porque não é tão notável, mas é meio estranho de se ver neste contexto. Então esta é a bandeja do ventilador. Sem surpresa, essa coisa tem ventiladores substituíveis. Embora, quero dizer, acho que é um pouco surpreendente, porque a maioria das máquinas que vejo neste programa são totalmente resfriadas passivamente. E essa meio que parece desde o começo. Veja bem, não há saídas de ar óbvias em lugar nenhum.
E eles têm as aletas do radiador aqui, mas não as têm realmente onde você esperaria. Você imaginaria que a coisa toda estaria coberta por ela, certo? Mas acho que como isso foi feito para ir no porta-malas de um carro, eles acharam que a convecção não era tão confiável. Então eles colocaram resfriamento de ar forçado nele, mas ele só age nesta pequena seção de radiação lançada aqui. E... sim, eu não sei. Quer dizer, acho que faz sentido. O ar forçado vai ser melhor do que apenas convecção, mas não parece ser o suficiente. Parece que se você fosse se incomodar com isso, você gostaria de ter mais do que isso. A outra coisa estranha é que estes são nossos amortecedores montados. Não, eles não são. Sinto muito. Eles apenas ficam em pinos sólidos ali embaixo, mas esses são pequenos plugs de borracha. Eu acho que é porque eles simplesmente não queriam colocar parafusos neles. Então, em vez disso, eles apenas ficam nesses pinos de localização. E eles são, você sabe, comprimidos pela tampa e os mantém no lugar. Acho que eles não queriam bater roscas para estes e parafusá-los no lugar. Tipo, sério, parece meio preguiçoso, hein? De outra forma, porém, eles são apenas alguns fãs. E aí está. Ele tem esse tipo de... muito dinheiro foi gasto nessa energia de design que muitos dispositivos neste show não têm. Imagino que isso custou muito mais para projetar e fabricar, e foi vendido por muito mais do que as máquinas para sinalização digital, ou, você sabe, controlar máquinas CNC, ou qualquer outra coisa. Então não é surpreendente. Mas, cara, quase tem uma espécie de energia de equipamento de RF, agora que penso nisso. Eu estava fazendo uma piada sobre isso. Mas ei, este é o modem 3GEV do aqui. Este é o modem GPS. Faz sentido que eles sejam isolados um do outro. Agora que penso nisso, e do resto da máquina pela grande tipo, placa de magnésio fundido, abaixo deles. Sim. Eu sou muito inteligente. Oh, me desculpe, isso não é magnésio. Isso é AL. Isso é alumínio. Eu presumi que isso era magnésio, porque é isso que eu geralmente vejo nesse tipo de coisa. E também pelo acabamento da superfície, eu geralmente espero isso de coisas de magnésio. Mas sim, aí está. Este painel superior também é de alumínio? Não vejo nenhum tipo de marca ali para dizer que tipo de material é, mas pelo brilho e pelo fato de ser parte dessa coisa, acho que vou presumir que também é alumínio. Então, por onde começar? Bem, mencionei o rádio sem fio 3G aqui, então é para a sua conectividade celular. Mas então essa coisa aqui, esse é o GPS. E isso foi meio incomum. Eu não tinha visto nada parecido, porque a antena para isso é esse cara aqui. E ele simplesmente entra ali. E não tem como desconectá-lo. Tipo, normalmente você tem o plug em cima de um cartão, mas aqui ele está preso ali embaixo. Então eu desparafusei essa pequena gaiola e tirei, mas nada melhorou. E eu não vi nenhuma maneira óbvia de remover isso, mas acontece que você simplesmente puxa para fora. E ele tem esse pequeno plug mezanino de 8 pinos aqui. Eu não sei se esse é um fator de forma padrão ou algo que eles fizeram sob medida. Talvez isso seja normal para dispositivos GPS, mas acontece que o plug da antena está apenas pendurado aqui na parte inferior. E ele tinha um adesivo sobre ele inicialmente, então meu cérebro meio que o desligou. Então eu pensei, acho que a antena GPS está instalada permanentemente. Eu estou, sim, muito inteligente, então nada é deixado de lado. E assim, a antena GPS normalmente é colocada nessas pequenas guias de cabo aqui. O mesmo vale para todos os outros cabos aqui. Antes de podermos tirar essa placa, porém, temos que remover esta. Então vamos dar uma olhada nisso. Esta placa tem várias coisas mais interessantes nela. Então, estes são nossos chips Ethernet de 200 megabits, e é por isso que temos 2 plugs aqui. E então o outro está aqui embaixo, porque os controladores estão em placas separadas. Achei isso interessante. Esse cara aqui é o chip de captura de vídeo Connexant, embora seja descrito como um decodificador PCIe-AV. E é assim que ele também é descrito em todas as listagens. Posso encontrar folhas de dados online, etc. Agora, nunca vi uma placa de captura chamada decodificador antes. Acho que posso. Posso ver por que eles chamariam assim. Mas, cara, que termo estranho. E eu confirmei que este chip suporta vídeo e componente. Então, eles simplesmente desligaram isso no firmware, eu acho. Mas agora essa coisa, cara, isso resiste a alguma discussão? Este é outro chip Connexant, mas é um SDVO TV VA DZI. E esse é um. Qual é o número da peça? 105. 1904. E se você procurar, não obterá muitas informações. Mas eu descobri o que é. Pesquisar o número da peça não lhe dará nada, mas procurar SDVO, sim. Então algumas pessoas sabem, e algumas pessoas não estavam exatamente no lugar certo na hora certa.
Essas coisas estavam por toda parte, como empresas, como máquinas comerciais em meados do final dos anos 2000. E se você estivesse trabalhando em algo como eCycle ou Enterprise IT ou algo assim, você encontraria essas coisas e tentaria conectá-las a um PC normal e nada aconteceria. Elas se parecem com placas de vídeo. Eles têm um slot PCI X16, embora ele tenha apenas 4 pinos X. E elas têm uma porta DZA, que divertidamente tem um logotipo para DVI, que eu nem sabia que existia antes de ver uma dessas coisas. Mas se você conectá-lo a uma placa-mãe Asus, não obterá nenhuma imagem. Você eventualmente enjoa de ver essas coisas e começa a jogá-las no lixo. Foi o que eu fiz. Foi o que todo mundo que eu conhecia fez, e ninguém sabia o que diabos elas eram. Quer dizer, essa coisa é muito pequena para ser qualquer tipo de GPU, mesmo. A pior, como a placa de vídeo 3D 3-Tree. O chip nela era pelo menos desse tamanho. Então acontece. Não, essas não são placas de vídeo. Essas são placas SDVO. E a ideia, pelo que entendi, é que no começo dos anos 2000, a Intel estava tendo problemas com o fato de que seus chips gráficos integrados suportavam saídas multi-head e multiformato. Mas muitos fornecedores não queriam colocar vários conectores na placa só para garantir que alguém usasse outra saída. Então a Intel criou essa abordagem onde, se você conectar uma placa como essa em um slot PCIe, o chipset detectará que é uma placa SDVO e alternará para um modo SDVO especial, onde essa placa basicamente será conectada diretamente à saída de vídeo do chipset em um formato especial chamado Serial Video Route. E tudo o que isso faz é pegar esse formato genérico e então convertê-lo em DVI ou VGA. Ou possivelmente eles poderiam ter feito HDMI, se ele tivesse durado tempo suficiente, embora até onde eu saiba, não tenha durado, e é isso. É apenas uma maneira de colocar outra cabeça em seus gráficos integrados. Agora, isso levanta algumas questões interessantes. Não consegui uma folha de dados do chip que está aqui, então não sei se ele emite DVI ou o quê. E claro, como essa interface aqui é completamente proprietária, e não sei como usar um analisador lógico para descobrir, não tenho ideia do que está sendo enviado por ela. Então, talvez esse monitor seja apenas um monitor DVI com um plug estranho. Mas pode ser VGA, porque às vezes quando eu ligo, quando o computador não está ligado, ele diz entrada analógica, nenhum sinal detectado. Então isso é apenas empurrar VGA? Há argumentos para isso porque ele está passando por, você sabe, o que 10 pés de cabo no carro, talvez mais alguns porque ele tem uma, tipo, curva em volta das coisas. Isso não é muito, mas ele passa por, você sabe, cabos de RF para rádios que podem estar com vazamento e todos os tipos de outros, você sabe, cabos de controle e sinal. Então talvez eles tenham descoberto que DVI não era perfeitamente confiável. Mas VGA funcionará em qualquer ambiente. Você pode usá-lo em um reator nuclear, ou próximo a uma máquina de raio-x, e você só terá manchas na tela. Então é possível que eles estejam enviando sinais analógicos por esse cabo. Eu simplesmente não consigo descobrir com certeza. Só não consigo descobrir com certeza a partir desse meu peça se isso é verdade ou não. Mas uma coisa que torna isso mais provável, pelo menos na minha cabeça, é o fato de haver um chip SDVO. Quer dizer, por que eles precisariam de um? O chipset integrado não deveria ter sua própria saída DVI. Bem, ele pode não ter uma saída VGA, e essa pode ter sido a maneira mais fácil de obter um e diz TV VGA DZA nele. Então, ele é capaz disso. Se eu tivesse um osciloscópio aqui, eu poderia simplesmente sondar isso, porque é bem fácil reconhecer um sinal de vídeo analógico. Mas meus bons no escritório, e meu pequeno LCD barato e ruim, não estão em lugar nenhum. Então outra pessoa terá que fazer esse trabalho importante. Desculpe. Então, de qualquer forma, vamos querer tirar essa placa, mas encontramos um problema. Está anexado aqui pelo... Outra coisa interessante sobre isso. Este é um conector coaxial e bem resistente. Mas esse é o sinal da entrada composta na parte traseira. É o sinal de vídeo indo para o chip de captura de formigas de conexão. E isso é meio estranho, porque significa que é um sinal analógico, tipo de vídeo, composto que está sendo enviado daqui por toda esta placa para aquele chip. Então ele está passando por esses chips Ethernet no mínimo. E quaisquer outros sinais que estejam aqui, há uma coisa onde eles podem fazer coaxial plano em PCBs. Então talvez eles tenham feito isso, ou talvez não seja um problema. Eu não sei, mas sim, eu pensei que fosse. Isso foi realmente comum. Eu nunca vi isso antes. Então isso expõe parte da placa-mãe, mas vamos querer tirar essa coisa também. E essa coisa também é interessante. Então ele sai facilmente, exceto por todos os cabos enrolados nele e esses caras aqui embaixo, que estão presos ali. Então eu vou ter que retirá-los. Mas antes de deixar de lado, duas coisas interessantes. Eu acredito que essa é a bateria queima-os. E eu não consigo tirar esse pé sem destruí-lo. Mas você pode ver que é estranho. Eu suspeito que seja recarregável. Não tenho certeza, mas de qualquer forma é muito, muito maior do que o seu Sierra 2032 típico. Além disso, sou um grande fã desta placa aqui. Não faço ideia para que serve.
Parece ter apenas alguns transistores e alguns resistores e capacitores. Mas seu único propósito é conectar a esses dois cabos. Então, por algum motivo, esse cabo da placa inferior sobe aqui, conecta ali e depois desce de volta para algo abaixo da placa. Por que isso está aqui em cima? Por que eles não puderam colocá-lo lá? Foi uma reflexão tardia? Provavelmente. Então, ao leitor de cartão sim, e claro, temos uma almofada térmica. O que mais? Isso é alumínio, então, você sabe, é parte da solução térmica, como sempre. E isso parece ter ficado em cima desta bobina, que provavelmente foi usada em um VRN. Além disso, temos essa coisa aqui, e isso é fascinante. Não tenho certeza exatamente para que serve, mas é carregado por mola. Tem uma mola muito pesada ali, e ela se encaixa nesse pequeno prato de metal, que é tipo soldadual. A placa-mãe. Tudo o que consigo pensar é que isso é mais redução de vibração. Como essa coisa ali em cima ficaria um pouco isolada da placa abaixo dela, eu acho, mas ela tem uma conexão rígida aqui. E isso significa que ela vai girar em torno disso. Então... Sim. Estou esquecendo de alguma coisa? Quer dizer, o que mais poderia ser? Por enquanto, não vou passar e inventariar todos os chips que estão aqui ou algo assim. É um PC bem normal, para simplificar, mas temos um suporte para cartão CF. Naturalmente, qualquer tipo de PC industrial embarcado terá um desses em algum lugar. Estou meio surpreso que eles não estavam usando, no entanto. Quer dizer, neste ponto do tempo, 920, você poderia obter cartões CF, bem grandes que poderiam tolerar um número decente de gravações. E havia versões embarcadas do Windows que funcionavam bem nelas. Mas, novamente, por algum motivo, parece que eles não queriam desembolsar para o Windows 7 Embedded, para essa coisa. Então eles acabaram tendo que usar um disco giratório. Sabe, provavelmente quando essa coisa foi lançada, havia uma versão embarcada do XP que usava o cartão CF. Então é provavelmente por isso que está lá. A outra coisa interessante aqui é o cartão Wi-Fi. Este é apenas um ABG, do qual nunca consigo me lembrar, mas acho que estava desatualizado para 2010. Mas sabe de novo, o que você precisa? Alta largura de banda na sua cópia? Por quê? Mas o que é mais interessante sobre isso é essa alça aqui. Como eu disse, tudo aqui tem que ser parafusado firmemente para que não possa vibrar e se soltar. E os cabos da antena não são exceção. Eles estão bem presos ali embaixo. Se girarmos esses cabos para fora, descobrimos que embaixo disso há mais espuma de borracha. Então eles também são acolchoados. Muito legal. E honestamente não é uma má ideia. Tipo, eu nunca ouvi falar de um cabo de antena caindo por ser empurrado em algo como uma bolsa de laptop. Mas pode acontecer. E você sabe, agora que penso nisso, essa é provavelmente parte da razão pela qual a antena está na parte inferior daquele módulo GPS, certo? Porque se estivesse na parte superior, eles teriam que inventar uma maneira de prendê-la. Mas se estiver na parte inferior, o ato de prender o módulo em si também prende a antena. Tudo bem? Acredito que podemos levantar a placa-mãe agora. Ah, certo. Antes de podermos retirar a placa-mãe, temos que tirar o tipo de escudo IO aqui atrás. Há outro grande pedaço de alumínio fundido para você ali. Tudo bem, agora isso vai levantar. E claro, temos que desconectar todos os muitos cabos. No que estamos presos? Lá vamos nós. Tudo bem, lá está o computador propriamente dito. E agora ele meio que parece um computador, certo? Na verdade, temos uma CPU soqueteada. Eu meio que não esperava. Eu estava esperando um BGA. Não sei se eles fizeram núcleos BGA 2. Talvez eles não tivessem começado a fazer isso ainda, mas... Aí está. Esse vai ser seu conjunto de chips. Este é. O que é isso? Você sabe o que diz segredo nele. Acabei de perceber isso. Oh, meu Deus. Lá. Soba. Querida, estou tentando trabalhar. Por favor, fique longe de dispositivos sensíveis à estática. Você é feito de estática, Soba. Você é inconveniente. Estou tentando fazer um vídeo. Não mastigue isso. Não. Eu preciso disso. Tudo bem, querida, hora de se despedir. Ok. Desculpe pela interrupção. Você sabe, inspeção surpresa. O que você pode fazer? Então eu pesquisei esse chip. É um Intel 82801GB. E isso é basicamente uma ponte sul. É um controlador de SI. Isso é tudo que eu sei sobre ele. Sem surpresa, não há resultados do Google para Intel 82801G Secret.
Meu palpite é que é apenas uma versão do processador que, você sabe, passou por algum tipo de certificação para uso por governos, militares, esse tipo de coisa. Quer dizer, inferno. Eu não sei. Talvez tenha resistência a tempestades, ou algo assim. Tanto faz. Nós nunca vamos descobrir a resposta aí. E quando se trata disso, realmente não há nada de especial sobre o hardware desta máquina. E tenho certeza de que é. Isso realmente não é diferente. Essa coisa é basicamente, você sabe, como um laptop Lenovo T420, só que em um chassi muito, muito pesado. Então não há muito o que dizer sobre isso além do que você viu. Exceto que eu quero comentar que a solução térmica não é exatamente o que eu esperaria. Quer dizer, essa coisa é definitivamente construída para durar, certo? É construída para tolerar alguns ambientes bem infelizes, obviamente. Quer dizer, tudo é parafusado, incluindo a RAM. Tudo bem, eu nunca vi isso. Há pequenos clipes nos sódios para que eles não possam sair, então eles queriam que ela sobrevivesse a condições adversas. Mas é por isso que parece tão estranho para mim que praticamente nada aqui tem o benefício de um resfriamento ativo decente. É aqui que a CPU toca naquele ponto ali, e isso faz backup para essas duas ventoinhas aqui. E é isso. É como se fosse o único resfriamento em tudo. Quero dizer, o chipset, a ponte norte, que pousa nesta pequena almofada térmica aqui. Então isso também está sendo resfriado. Mas então todo o resto aqui, todos os outros componentes, eles estão meio que, bem, eles estão meio que assando seu próprio calor no volume de ar dentro desta máquina. Agora, eu percebo que a CPU é a maior fonte de calor aqui e provavelmente o chipset logo depois, mas isso não significa que esses outros componentes não gerem calor. E eu simplesmente não sei como qualquer coisa disso está saindo daqui. Não há, você sabe, não há aberturas em lugar nenhum. Tudo é hermeticamente selado quando isso é montado. Então todo o calor, você sabe, do módulo Wi-Fi e do GPS e qualquer outra coisa que esteja aqui, a única maneira de escapar é infiltrando-se lentamente no chassi e então sendo dissipado por esta sincronização passiva aqui. E isso simplesmente não parece adequado. Mas eu não sei. Quer dizer, acho que chegou até aqui, certo? Talvez essas pessoas da Motorola saibam o que estão fazendo. Quem sabe? Quer dizer, a saber, eles realmente fizeram um trabalho muito melhor com a CPU do que eu inicialmente dei crédito a eles. Porque se você olhar para ela, você percebe que ela não está muito bem montada. Certo, não há furos para parafusos em lugar nenhum perto dela. Se dermos uma olhada na placa aqui, temos esta. E é isso. Então realmente não há nada para segurar a CPU contra esta superfície. E parece que ela receberia uma pressão realmente desigual. E eu não conseguia entender por que eles fariam isso. Tipo, parece realmente meia boca e nada adequado. E então, eu mostrei a versão de pré-lançamento deste vídeo para várias pessoas. E um monte delas voltou e disse: "Ei cara, você não percebeu que essa coisa aqui serve para segurar a CPU?" E claro que é. Claro que é. Certo. Isso parece óbvio. Agora, este pequeno copo de metal aqui está diretamente sobre a parte de trás do chip da CPU. E esse cara fica bem em cima dele e é articulado. Certo. E ele entra em contato com o topo do chassi aqui, e então tem a mola ali. E isso aplica força diretamente no centro do chip da CPU e o mantém preso contra o dissipador de calor. Isso é honestamente meio brilhante. Quer dizer, é meio desajeitado, você pensaria, por que não colocar mais furos de parafusos na coisa para que ela possa ser parafusada corretamente? Mas por alguma razão, eles não puderam fazer isso, eu acho. E esta é uma solução perfeitamente adequada, que explica por que ela é tão fortemente suspensa. Então, se você está se perguntando pelos últimos, tipo 20 minutos desde que eu trouxe isso à tona, do que se trata, ou gritando para a sua tela, você sabe, vamos lá, idiota, não faça isso. Você não consegue fazer geometria simples? Não, a resposta é não. Eu consigo. Eu sou muito ruim em visualizar coisas em 3 dimensões, então obrigado a todas as pessoas que apontaram isso. Então sim, no final eu simplesmente não consigo superar o quão inadequado o resfriamento parece ser. Mas eu tenho que admitir, a prova está no pudim, certo? Parece que ele durou todos esses anos, então quem sou eu para criticar? Mas de qualquer forma, vamos terminar essa coleta e voltar para a filmagem que fiz há 2 meses, para fechar o vídeo. Isso é tudo que eu tenho a dizer sobre essa coisa. Não tem muito mais acontecendo que vale a pena mencionar. Só mais algumas almofadas de móveis aqui e ali. É uma divisão incrível entre, como eu disse, peças personalizadas. Muito sob medida, e coisas que você meio que monta no último minuto, com o que quer que eles tenham por aí. Mas isso é meio típico desse tipo de indústria de nicho. Por um lado, definitivamente há mercado suficiente para fazer muitos milhares dessas coisas. Por outro lado, não há um mercado grande o suficiente para eles jogarem tudo fora e refazê-los se algo der errado, ou se eles decidirem mudar a definição da plataforma. Algo assim. Então é isso que você verá mesmo no topo, por assim dizer. Você sabe, até mesmo de alguém como a Motorola. Em algum momento, quando você está fazendo apenas 20 mil de algo, isso parece um número grande, mas na verdade não é tanto assim. E mesmo que fosse 500 mil, meio milhão parece muita coisa.
Mas as economias de escala são completamente diferentes em comparação com, você sabe, 3 ou 10 milhões de algo, especialmente quando algumas dessas partes podem ser intercambiáveis com outros produtos que você está fazendo. Então, com qualquer coisa que não será vendida para o mercado de massa, você sempre encontrará esses pequenos cortes estranhos feitos no final do processo. E acho que vimos alguns deles aqui. No final, acho que estou feliz por nunca ter tentado comprar uma dessas coisas no eBay porque, como se vê, sim, elas são meio chatas. Se você não as estiver usando para o único propósito para o qual foram projetadas, elas realmente não se encaixam em mais nada. Há usos muito melhores para 30 ou 40 dólares. Você pode comprar muitas máquinas que são muito mais genéricas do que esta. E você as usará muito mais e muitas vezes são mais interessantes por dentro. Mesmo assim, ainda sou muito grato à pessoa que me enviou isto. Como eu disse, não tenho nenhuma outra máquina robusta, então fiquei feliz em poder dar uma olhada em uma. Mas no futuro, tenho certeza de que comprarei mais, e acho que elas acabarão sendo um pouco mais interessantes do que esta. Esta era basicamente apenas um computador. Espero que você tenha se divertido assistindo, no entanto. Se você se divertiu, considere se inscrever no meu canal para poder ver mais episódios. Quando eles forem lançados, definitivamente farei muito mais destes. Há montes de PCs industriais embarcados por aí que ninguém nunca viu. Então estou animado para continuar a série. Mas se você quiser ter certeza de que eu posso continuar, considere me apoiar no Patreon como essas pessoas aqui estão fazendo. Este é meu trabalho em tempo integral. Essas pessoas estão pagando minhas compras, gasolina do meu carro, aluguel e tudo mais, e eu sou incrivelmente grato a elas, mas também por terem um orçamento. Essa coisa foi doada para mim, e há várias outras que foram oferecidas. Mas na maioria das vezes, eu só tenho que ir ao eBay e comprar coisas por US dólar 50 ou US dólar 100. E esperar que acabe sendo interessante. E meus patrocinadores são a razão pela qual tenho um orçamento para fazer isso. Sou incrivelmente grato a todos eles por tornarem isso possível. É absolutamente incrível. Muito obrigado a todos e a todos os outros, obrigado por assistirem.